Pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo para a gente falar sobre o tema cultura. A gente vai abordar o que é cultura, qual o significado de cultura, como podemos entender cultura. Então vamos lá. Cultura. O que a gente pode entender como cultura? Que exemplos a gente pode dar para a cultura? Então, as festas tradicionais, as lendas, o folclore, costumes de um povo, tudo isso faz parte da cultura do homem. A comunicação de massa, no caso a TV, o rádio, a mídia impressa, no caso das revistas, jornais, a internet, o cinema, são formas de transmitir a cultura de massa, né? Então existe uma cultura de massa, uma cultura de elite. Então o meio de comunicação de massa, a TV, o rádio, a internet, eles são responsáveis por propagar a cultura de massa. O que a sociologia e a antropologia vão dizer sobre cultura, né? Como que elas entendem a cultura? Primeiro, elas entendem a cultura como conhecimento, né? Então seria o conjunto aí de conhecimento do homem. Segundo, as ideias e as crenças em uma sociedade ou das diversas sociedades. Então vai entender cultura também como um conjunto de ideias, de crenças de uma sociedade. Da onde que vem essa palavra cultura? Ela deriva da onde? Deriva do latim colere. Lá no início, colere era utilizado no cultivo e cuidado com as plantas, os animais e tudo que se relacionava com a terra. Então, colere era utilizado para a agricultura, né? Para o cultivo da terra. Então, cultura, no seu primeiro uso aí, vai ser destinado ao cultivo da terra. Na Grécia Antiga, como que os gregos eles entendiam cultura? Cuidado com os deuses, os ancestrais e seus monumentos, ligando-se à memória e, por ser o cuidado com a educação, referir-se ao cultivo do espírito. Então os gregos eles vão utilizar, né, cultura lá no início ligado à religião, então o tratamento aos deuses, aos ancestrais, e por ser o cuidado com a educação, referir-se ao cultivo do espírito. Então também ligava a cultura ao cultivo do espírito, que no caso seria a educação. Para Edward Taylor, 1832-1917, antropólogo britânico, o que é cultura? Para Taylor: totalidade de conhecimento, crença e expressão emocional, a qual se somam as regras estabelecidas, os hábitos, comportamentos e habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade. Então o Taylor ele vai entender a cultura de uma forma aí bem ampla, né? Então ele vai falar sobre totalidade de conhecimento, de crença, a expressão emocional, os hábitos, o comportamento e as habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade. Então ele vai dar um significado aí bem amplo. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando
daquilo que é criado. Né? Cultura seria aquilo que é criado. E aí fica a pergunta, os gostos, né? Aquilo que o homem gosta, é natural ou é cultural? Então a pessoa gostar de ouvir rock, gostar de ouvir samba e etc. Isso é algo natural ou é cultural? Os gostos resultam das relações que estabelecemos com os outros indivíduos e com o meio em que vivemos. Portanto, o gosto é algo que a gente aprende. Né? Aprende e tem a ver com o grupo social. Né? Tem a ver com o grupo social. Então, basicamente, para a gente terminar, o que é cultura? Primeiro que ela nasce do indivíduo enquanto um ser social. Então a cultura, ela nasce a partir do momento que o homem vive em sociedade, vive em grupo. Segundo, a cultura ela é adquirida, aprendida, né? Como a gente falou, questão do gosto. Então é algo que foi adquirido, aprendido. Então, os nossos costumes também são algo que são aprendidos, adquiridos. A cultura faz parte da relação humano, sociedade e mundo. Então, a cultura é a relação do indivíduo com o grupo e do indivíduo do grupo no mundo. Por quê? Porque os nossos costumes, eles também estão ligados ao meio, né, em que se vive. Por exemplo, você pega o ribeirinho, né, ele vive na beira do rio. Então ele vai ter o costume de pescar, de nadar no rio, de navegar no rio. Então os nossos hábitos, eles também estão ligados ao ambiente em que se vive. A cultura ela é nível global. O que significa isso? Que cultura não pertence só a um indivíduo ou a um grupo, mas a cultura faz parte do homem enquanto homem, ou seja, faz parte da essência do homem. Não existe homem fora da cultura. Ok? Muito obrigado.